21. Hatrin sentou-se em sua cadeira, usando uma túnica vermelha derete em vez da armadura, como fazia com frequência quando estava em seus aposentos. A batida na porta veio como esperado. Entre, ele disse. O Artet Tered entrou. Um homem de boa cepa fiordênica. Tered era alto e forte, tinha cabelos escuros e feições quadradas. Ainda conservava a musculatura desenvolvida em seus dias de treinamento no monastério. Vossa Graça, o homem disse, curvando e ajoelhando-se com respeito apropriado. Artet, Hatrin disse, entrelaçando os dedos. Durante meu tempo aqui, tenho observado os sacerdotes locais. Fiquei bem impressionado com seus serviços ao reino de Jadet e decidi lhe oferecer a posição de artete principal desta capela. Tered olhou para cima, surpreso. Vossa Graça? Achei que tivesse de esperar para nomear um novo artete principal, até que um novo grupo de sacerdotes chegasse de Fjorden. Hatrin explicou. Mas, como disse, você me impressionou. Decidi lhe oferecer esse posto. E, é claro, acrescentou mentalmente, não tenho tempo para esperar. Preciso que alguém administre a capela imediatamente, para que eu possa me concentrar em outras tarefas. Meu senhor, o Artet disse, obviamente constrangido, não posso aceitar esse posto. Hatrin congelou. O quê? Nenhum sacerdote derete recusaria uma posição de tamanho poder. Sinto muito, meu senhor. O homem repetiu, olhando para baixo. Que motivo tem para tomar essa decisão, Artet? Hatrin exigiu saber. Não posso lhe dar nenhum, Vossa Graça. Eu só... Não seria certo que eu aceitasse esse posto. Posso me retirar? Hatrin fez um movimento com a mão, perturbado. A ambição era um atributo fjordânico essencial. Como um homem como Tered perdera seu orgulho tão rapidamente? Feijon enfraquecer os sacerdotes de Kai de maneira tão profunda? Ou havia algo mais por trás da recusa do homem? Uma incômoda voz interior sussurrava para Hatrin que o banido Feijon não era o culpado. Dilaf. Dilaf tinha algo a ver com a negativa de Tered. O pensamento era provavelmente só paranoia, mas estimulou Hatrin a prosseguir até o próximo assunto do dia. Tinha de lidar com Dilaf. Apesar de sua façanha com o Elantrino, o Artet estava ficando cada vez mais influente entre os outros sacerdotes. Hatrin abriu uma gaveta da mesa e retirou um pequeno envelope. Cometeram um erro com Dilaf. Ainda que fosse possível canalizar um ardor fanático, neste momento Hatrin não tinha tempo nem energia para isso. O futuro de todo um reino dependia da habilidade do Bjorn em se concentrar, e não tinha percebido o tanto de atenção que Dilaf requeria. Isso não podia continuar. O mundo de Hatrin era controlado e previsível. Sua religião, um exercício lógico. Dilaf era como uma panela de água fervendo despejada sobre o gelo de Hatrin. No fim, ambos acabariam enfraquecidos e dissipados, como rajadas de vapor ao vento. E depois que fossem, Arelon morreria. Hatrin colocou sua armadura e deixou seu quarto, entrando na capela. Vários suplicantes estavam ajoelhados, rezando em silêncio, e sacerdotes moviam-se entre eles, ocupados. O teto abobadado da capela e a arquitetura vivaz eram familiares. Era onde deveria se sentir mais confortável. Com muita frequência, no entanto, Hatrin pegava-se fugindo para as muralhas de Elantris. Ainda que dissesse a si mesmo que ia para lá simplesmente porque a altura lhe proporcionava um bom ponto para observar Ikai, sabia que a razão era outra. Ia, em parte, porque sabia que Elantris era um lugar em que Dilaf nunca iria voluntariamente. O quarto de Dilaf era uma alcova pequena, muito parecida com que o próprio Hatrin ocupara quando era Artet há muitos anos. Dilaf levantou a cabeça, sentado em sua mesa, quando Hatrin empurrou a porta simples de madeira do aposento. Meu Rodrin, o Artet disse ficando em pé,
surpreso. Hatrin raramente visitava seu quarto. Tenho uma tarefa importante para você, Artet, Hatrin falou. Uma que não posso confiar a mais ninguém. É claro, meu Rodrin, Dilaf disse, submisso, abaixando a cabeça. Seus olhos, no entanto, se estreitaram de desconfiança. Sirvo com devoção, sabendo que sou parte da cadeia que leva ao próprio Sr. Jadete. Sim, Hatrin disse com desdém. Artet, preciso que entregue uma carta. Uma carta? Dilaf levantou a cabeça, confuso. Sim, Hatrin confirmou peremptório. É vital que o Irne saiba de nosso progresso aqui. Escrevi um relatório para ele, mas as questões discutidas são muito delicadas. Se isso se perdesse, causaria um dano irrecuperável. Escolhi você, meu Odive, para entregá-lo pessoalmente. Isso levaria semanas, meu Rodri. Eu sei. Terei de ficar sem seus serviços por um tempo, mas me consola saber que está envolvido em uma missão vital. Dilaf abaixou os olhos, as mãos pousando suavemente no tampo da mesa. Farei o que o meu Rodrin ordena. Hatrin fez uma pausa, franzindo levemente o senho. Dilaf não podia escapar. O relacionamento Rodrin-Odive era um laço irrevogável. Quando o mestre ordenava, obedecia-se. Mesmo assim, Hatrin esperara mais de Dilaf. Um estratagema de algum tipo. Uma tentativa de escapulir da missão. Dilaf aceitou a carta com aparente subserviência. Talvez fosse isso que quisesse o tempo todo, Hatrin pensou. Um meio para chegar a Fjorden. Sua posição como Odive de Ungorn lhe daria poder e respeito no leste. Talvez o único propósito de Dilaf em enfrentar Hatrin fosse ir embora de Arelon. Hatrin deu meia volta e regressou para o salão de sermões vazio. Au! O episódio fora mais indolor do que esperara. Conteve um suspiro de alívio, caminhando com um pouco mais de confiança, enquanto voltava aos seus aposentos. Uma voz soou atrás dele, a voz de Dilaf. Falava baixo, ainda que com projeção suficiente para ser ouvido. Envie mensageiros, o Artet ordenou para um dos Dorvens. Partiremos para Fjorden pela manhã. Hatrin quase continuou caminhando. Pouco lhe importava o que Dilaf planejava ou o que fizesse desde que partisse. No entanto, o Gjorn passara tempo demais em posições de liderança, tempo demais dedicado à política, para deixar passar uma declaração dessas, especialmente de Dilaf. Hatrin deu meia volta. Partiremos? Minha ordem foi só para você, Artet. Sim, meu senhor, Dilaf falou. Mas certamente não esperava que deixe meus odives para trás. Odives? Hatrin perguntou. Como membro oficial do sacerdócio Deret, Dilaf podia ter odives juramentados tanto quanto Hatrin, continuando a cadeia que ligava todos os homens a Jadet. Hatrin, no entanto, jamais pensara que o homem pudesse ser teus próprios odives. Quando encontrou tempo para isso? Quem, Dilaf? Hatrin perguntou bruscamente. Quem você tornou odive? Muitas pessoas, meu Rodrin. Dilaf respondeu evasivo. Nomes, Artet. Ele começou a nomeá-los. A maioria dos sacerdotes tinha um ou dois odives. Muitos Gjorns tinham quase 10. Dilaf tinha mais de 30. Hatrin ficou aturdido enquanto ele numerava. Aturdido e furioso. De algum modo, Dilaf tornara seus odives os apoiadores mais úteis de Hatrin, incluindo Warren e vários outros aristocratas. Dilaf terminou sua lista, voltando os olhos traiçoeiramente para o chão. Uma lista interessante, Hatrin disse lentamente. E quem pretende levar com você, Artet? Bem, todos eles, meu senhor, Dilaf respondeu inocente. Se esta carta é tão importante quanto meu senhor dá a entender, então devo dar-lhe a proteção adequada.
Hatrin fechou os olhos. Se Dilaf levasse todos aqueles que mencionara, deixaria o Bjorn sem seguidores, assumindo, é claro, que o acompanhariam. A convocação de Odiv tinha muito peso. A maior parte dos crentes de Eret normais, até mesmo muitos sacerdotes, juravam a posição menos restritiva de Krondet. Um Krondet ouvia o conselho de seu Hodrin, mas não estava ligado moralmente para fazer tudo o que lhe era dito. Estava dentro dos poderes de Dilaf fazer o que seus Odivs o acompanhassem a Fjorden. Hatrin não tinha controle sobre o que o Artet fazia com seus seguidores juramentados. Seria uma falta protocolar grave ordenar a Dilaf que os deixasse para trás. Mas, se Dilaf tentasse levá-los, seria indubitavelmente um desastre. Esses homens eram novos no Shuderet. Não sabiam quanto poder haviam dado a Dilaf. Se o Artet tentasse arrastá-los para Fjorden, era improvável que os seguissem. E se isso acontecesse, Hatrin seria obrigado a excomungar cada um deles. O Shuderet ficaria arruinado em Arelon. Dilaf continuou com seus preparativos, como se não tivesse notado a batalha interna de Hatrin. Não que fosse um grande conflito. O Bjorn sabia o que fazer. Dilaf era instável. Era possível que estivesse blefando, mas também era igualmente provável que destruísse os esforços de Hatrin por puro rancor. Hatrin apertou os dentes até que sua mandíbula doeu. Tinha impedido a tentativa de Dilaf de queimar o Elantrino, mas o Artet obviamente percebera qual seria o próximo movimento do Bjorn. Não. Dilaf não queria ir para Fjorden. Podia ser instável, mas também estava muito melhor preparado do que Hatrin supunha. Espere, Hatrin ordenou quando o mensageiro de Dilaf se virou para partir. Se o homem deixasse a capela, tudo estaria arruinado. Artet, mudei de ideia. Meu Hodrin? Dilaf perguntou, colocando a cabeça para fora de seus aposentos. Você não irá para Fjorden, Dilaf. Mas, meu senhor... Não posso ficar sem você. A mentira fez o estômago de Hatrin se contrair com força. Encontre outra pessoa para entregar a mensagem. Dito isso, Hatrin deu meia volta e caminhou na direção de seus aposentos. Sou, como sempre, o humilde servo de meu Hodrin, Dilaf sussurrou, a acústica do salão levando as palavras diretamente para os ouvidos de Hatrin. Hatrin fugiu novamente. Precisava pensar, clarear a mente. Passara várias horas remoendo em seu escritório, zangado tanto com Dilaf quanto consigo mesmo. Finalmente, sem poder aguentar mais, evadiu para as ruas escuras de Kai. Como de costume, encaminhou-se para a muralha de Elantris. Buscava a altura, como, erguendo-se sobre as habitações humanas, pudesse ter uma perspectiva melhor da vida. Umas moedas, senhor? Implorou uma voz. Hatrin se deteve, surpreso. Estava tão distraído que não notara o mendigo esfarrapado aos seus pés. O homem era velho e, provavelmente, não enxergava bem, porque estreitava os olhos tentando ver o Bjorn na escuridão. Hatrin franziu o senho, percebendo pela primeira vez que nunca vira um mendigo em Kai. Um jovem, vestido com roupas não muito melhores que as do velho, dobrou a esquina mancando. O rapaz se deteve e empalideceu. Para ele não, seu velho tolo, sussurrou. Então para Hatrin disse rapidamente. Sinto muito, meu senhor. Meu pai perde o juízo algumas vezes e pensa que é um mendigo. Por favor, nos perdoe. E fez menção de agarrar o velho pelo braço. Hatrin ergueu a mão de modo autoritário e o jovem se deteve, ainda mais pálido do que antes. Hatrin se ajoelhou diante do ancião, que sorria com uma expressão senil. Diga-me, velho, o Johnny perguntou. Por que vejo tão poucos mendigos na cidade? O rei proíbe a mendicância na cidade, bom senhor, o homem resmungou. É um sinal de falta de prosperidade nos ter nas ruas. Se nos encontra, nos manda de volta para as fazendas. Rapaz, olha a turminha daí.
MBL Companhia. Você fala demais, o jovem avisou, seu rosto assustado, indicando que estava prestes a abandonar o velho e sair correndo. O mendigo mais velho não tinha terminado. Sim, bom senhor. Não devemos deixar que nos capturem. Nos escondemos fora da cidade. Fora da cidade? Rata impressionou. Kai não é a única cidade daqui, sabe? Havia 4 delas, todas ao redor de Elantris, mas as outras secaram. Não havia comida suficiente para tanta gente em uma área tão pequena, disseram. Nos escondemos nas ruínas. Há muitos de vocês? Atrin perguntou. Não, não muitos. Apenas os que tiveram coragem para fugir das fazendas. Os olhos do velho ganharam um ar sonhador. Nem sempre fui mendigo, bom senhor. Eu costumava trabalhar em Elantris. Era carpinteiro, um dos melhores, mas não servia muito para fazendeiro. O rei se equivocou, bom senhor. Me mandou para o campo, mas eu era velho demais para trabalhar lá, então fugi. Vim para cá. Os mercadores da cidade nos dão dinheiro algumas vezes, mas só podemos mendigar depois que a noite vem, e nunca para a alta nobreza. Não, senhor. Eles contariam ao rei. O ancião apertou os olhos, encarando Hatrin, como se percebesse pela primeira vez por que o rapaz estava tão apreensivo. Não se parece muito com o mercador, senhor, disse hesitante. Não sou, Hatrin respondeu, deixando cair uma bolsa de moedas nas mãos do homem. Isso é para você. Então deixou cair uma segunda bolsa ao lado da primeira. Isso é para os outros. Boa noite, velho. Obrigado, bom senhor, o homem exclamou. Agradeça a Jadete, Hatrin falou. Quem é Jadete, bom senhor? Hatrin abaixou a cabeça. Logo saberá, velho. De um jeito ou de outro, saberá. A brisa soprava em rajadas fortes no alto da muralha de Elantris e agitava a capa de Hatrin com força. Era um frio vento oceânico, trazendo o cheiro da água salgada e da vida marinha. Hatrin ficou parado entre 2 tochas acesas, apoiado contra o parapeito baixo e olhando para Kai. A cidade não era muito grande, não quando comparada com a imensa massa de Elantris, mas podia ter sido melhor fortificada. O Bjorn sentia sua antiga insatisfação regressando. Odiava estar em um lugar que não podia proteger a si mesmo. Talvez isso fosse parte da tensão que aquela missão lhe causava. Luzes cintilavam por toda a caia, a maior parte delas candeeiros, incluindo a fileira que corria ao longo da muralha baixa que demarcava a fronteira da cidade. A muralha traçava um círculo perfeito, tão perfeito, de fato, que Hatrin teria achado incrível se estivesse em qualquer outra cidade. Aqui, era apenas outro remanescente da glória caída de Elantris. Kai se esparramara para além da muralha interna, mas a antiga fronteira permanecia. Um anel de chamas que corria ao redor do centro da cidade. Era muito mais bonita antigamente, uma voz disse atrás dele. Hatrin se virou, surpreso. O vira-passo se aproximando, mas simplesmente presumira que era um dos guardas fazendo sua ronda. Em vez disso, encontrou um areleno baixinho e careca com uma túnica cinza simples. Homem, líder da religião Koratin Kai. Homem se aproximou da borda, parando ao lado de Hatrin e contemplando a cidade. É claro que isso era quando os elantrinos ainda governavam. A queda da cidade foi provavelmente boa para nossas almas. Mesmo assim, não posso deixar de recordar aqueles dias com admiração. Sabia que ninguém em toda Arelon ficava sem comida? Os elantrinos podiam transformar pedras em grãos e terra em carne. Quando lembro disso, fico me perguntando: demônios poderiam fazer tão bem a este mundo? Iriam querer fazer isso? Hatrin não respondeu. Simplesmente ficou parado, apoiado no parapeito com os braços cruzados, o vento agitando seu cabelo. Homem ficou em silêncio.
Como me encontrou? Hatrin finalmente perguntou. É bem sabido que passa as noites aqui, o sacerdote baixinho explicou. Mal podia apoiar os braços no parapeito. Hatrin considerava de Laf baixo, mas este homem fazia o Artete parecer um gigante. Seus apoiadores dizem que vem aqui planejar como derrotar os Viselantrinos, o homem prosseguiu. E seus oponentes dizem que vem aqui porque se sente culpado por condenar um povo que já foi amaldiçoado. Hatrin se virou, olhando nos olhos do homenzinho. E o que você diz? Não digo nada, o homem falou. Não me interessa por que sobe essas escadas, Hatrin. O que me pergunto, no entanto, é por que prega o ódio contra os elantrinos quando você mesmo simplesmente tem pena deles. Hatrin não respondeu de imediato, tamborilando com o dedo enluvado contra o parapeito de pedra. Não é tão difícil depois que você se acostuma, disse finalmente. Um homem pode se obrigar a odiar o que desejar, especialmente se estiver convencido de que isso é para um bem maior. A opressão de poucos traz a salvação de muitos? O homem perguntou. Um leve sorriso no rosto, como se achasse o conceito ridículo. É melhor não zombar, Helena, Hatrin avisou. Você tem poucas opções, e nós dois sabemos que a menos dolorosa será fazer o que eu faço. Professar o ódio quando não sinto nenhum? Nunca farei isso, Hatrin. Então você se tornará irrelevante, Hatrin comentou simplesmente. É assim que vai ser, então? O Shukorati é dócil e sem pretensões, sacerdote, Hatrin disse. O Shuderete é vibrante e dinâmico. Vai varrê-los para longe como uma inundação, passando por uma poça de água parada. O homem sorriu novamente. Age como se a verdade fosse algo que dependesse da persistência, Hatrin. Não estou falando de verdade ou falsidade. Me refiro simplesmente à inevitabilidade física. Vocês não podem resistir contra Fjorden. E onde Fjorden governa, o Shuderet ensina. Não se pode separar a verdade das ações, Hatrin. O homem falou, balançando a cabeça careca. Fisicamente inevitável ou não, a verdade se ergue sobre todas as coisas. Independe de quem tem o melhor exército, de quem pode fazer os sermões mais compridos, ou mesmo de quem tem mais sacerdotes. Pode ser empurrada para o fundo, mas sempre voltará à superfície. A verdade é a única coisa que não se pode intimidar. E se o Shuderet é a verdade? Hatrin exigiu saber. Então prevalecerá, Omin afirmou. Mas não vim aqui discutir com você. Não? Hatrin falou, erguendo as sobrancelhas. Não, Omin respondeu. Vim fazer uma pergunta. Então pergunte, sacerdote, e deixe-me com meus pensamentos. Quero saber o que aconteceu, Omin começou, especulativo. O que aconteceu, Hatrin? O que aconteceu com sua fé? Minha fé? Hatrin perguntou, surpreso. Sim, Omin falou, suas palavras suaves, quase sinuosas. Você deve ter acreditado em algum momento, ou não teria prosseguido no sacerdócio tempo suficiente para se tornar Gjorn. Mas perdeu a fé em algum ponto. Ouvi seus sermões. Escuto lógica e completo entendimento, sem mencionar determinação. Só não escuto nenhuma fé, e me pergunto o que aconteceu. Hatrin inspirou lentamente, sibilando e tomando profundamente o ar entre os dentes. Vá, ordenou por fim, sem se incomodar em olhar para o sacerdote. O homem não respondeu e Hatrin se virou. O areleno já partira, descendo da muralha tranquilamente, como se já tivesse esquecido que Hatrin estava ali. O Gjorn ficou parado na muralha por muito tempo naquela noite.